Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo das porcentagens, eu vou corrigir alguns exercícios para que vocês possam perceber como é que a gente aplica aquele conhecimento, tá? Que eu acabei de comentar com vocês. Então, deixa eu só projetar minha tela aqui, tá? E a gente vai trabalhar, então, esses exercícios. Por exemplo, essa primeira ideia aqui, ó, represente os decimais como porcentagens. Na verdade, não só os decimais, tá? Qualquer número, quando você quer transformar em porcentagem, você vai usar essa mesma ideia que eu vou te passar agora. Por exemplo, vamos pegar na A você tem 0,04. Aí você quer escrever isso em porcentagem. Você vai sempre multiplicar por 100 e o resultado já vai estar em porcentagem, tá? Então, toda vez que a gente quer transformar qualquer coisa em porcentagem, a gente multiplica por 100 e automaticamente já vai estar em porcentagem. 0,04 vezes 100, a vírgula vai andar duas casinhas, né? Vai vir para cá e para cá. Então, a gente vai ter 4%, tá? Então, 0,04 equivale a 4%. Então, se você tem um número A e você quer transformar o número A em porcentagem, você multiplica ele por 100. Quando você multiplicar o número A, qualquer número, vezes 100, ele se transforma em porcentagem. Tá? A lógica disso é, se você tem um número A e multiplica ele por 100, e você divide ele por 100, você não fez nada, né? Porque 100 por 100 dá 1. Só que quando você multiplica o número por 100, você vai ter 100A sobre 100. E esse 100 que aparece embaixo é a dita porcentagem. Então, a gente tem 100A por cento. Então, sempre que a gente multiplicar um número por 100, aparece, então, o símbolo de porcentagem. Vamos pegar a B. 0,23. Aí eu vou multiplicar por 100. Automaticamente, surge o símbolo de porcentagem, porque é o dividir por 100. A vírgula anda duas casinhas, então anda uma e anda duas. Então, nós vamos ter 23%. Tá? Então, é bem simples, tá? 0,8 vezes 100, a gente vai andar com a casinha, com a vírgula, duas casinhas para a direita. Então, aqui a gente andou uma, depois tem que andar mais um, tem um zero aqui, então vai dar 80%. E agora, por último, D, 0,562, é só multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. A vírgula anda duas casinhas para a direita, então nós vamos ter 56,2%. Tá? Vamos a uma segunda ideia. Calcule o valor numérico, tá? Das expressões abaixo. Letra A gente tem 4% de 1.800. Bom, vamos realizar esse cálculo de duas maneiras aqui, tá? Para que vocês possam entender. A gente pode transformar 4% na fração 4 por 100 e multiplicar por 1.800, tá? Aí a gente pode cortar esse zero com esses dois zerinhos aqui e sobra para a gente 4 vezes 18. Aí o 4 vezes 10, porque o número 1, que aparece ali na casinha das dezenas, é um 10, né? Então 4 vezes 10 vai dar 40 e 4 vezes 8 vai dar 32, a gente vai somar. Porque o 18 é 10 mais 8, tá? 4 vezes 10, 40, 4 vezes 8, 32, 40 mais 32, 72. Essa é uma maneira. Outra maneira que eu acho legal é pensar que 4% é uma soma de 1% mais 1%. Lembra que eu falei para vocês na aula lá que a gente pode quebrar uma porcentagem em somas, né? Então a gente pode pensar assim, 4% são 4 vezes 1%. A gente pode até escrever assim, 4 vezes 1%. Porque quando a gente soma coisas iguais, a gente transforma essa soma de coisas iguais num produto. Agora, calcular 1% é bem simples, né? Para a gente calcular 1% de alguma coisa, é só a gente pensar na centésima parte daquela coisa. Então, calculando 1% de 1.800, é só cortar esses dois zerinhos aqui, dá 18. Então, na verdade, esse resultado aqui, ó, é 4 vezes 18. E 4 vezes 18 é 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 32. E 40 mais 32 vai dar 72, tá? Então, essa maneira é legal. Ou então pensar assim, ó, 4% é 5% menos 1%, tá? Que vai dar 4%. E 5% é 10% dividido por 2,
menos 1%. Então, você pode pensar em 10% de 1.800, é 180, e tirar 1%, que é 18. 1% é só cortar 2 zeros, dá 18. Então, é só pegar 90 e tirar 18, vai dar 72 também. Então, tem várias maneiras da gente usar esses recursos da porcentagem. Por exemplo, 36% de 120. A gente pode pensar 32% vezes 120. A gente pode cortar esse zero com esse zero aqui. E aí a gente vai ter 36 por 10 vezes 12. Aí a gente pode pensar assim, 36 vezes 10 dá 360. Mais 36 vezes 2 dá 72. Tudo isso sobre o 10. Vamos passar 40 para cá? Vai ficar 400. Então, vamos pegar 40 e passar para cá. 40, 400. Vai ficar 32. Isso sobre 10. Então, vai dar 432 sobre 10, divide por 10, 43,2. Tá? Essa é uma maneira, né? Usando ali a fração. A gente pode pensar assim, né? 36% é 30% mais 6%. Isso vai dar 36%. Só que 30% a gente pode pensar em 3 vezes 10%. E o 6% a gente pode pensar em 5% mais 1%. E 5% é a metade do 10%. E o 10% eu vou multiplicar por 3. E 1% é a centésima parte. Então a gente pode pensar assim. Quer ver? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. E a gente vai ter o seguinte. 10% é dividir por 10, né? Então a gente tem 3 vezes dividindo por 10 dá 12. 3 vezes 12. Mais 5% é só pegar o 10, que é 12, e dividir por 2. 5% é a metade do 10. 10 deu 12. 5 é 6. E 1% é a centésima parte. É dividir por 100. Então dá 1,2. Então 1% é dividir por 100. 3 vezes 12 é 36. Mais 6, mais 1,2. Isso vai dar 42 mais 1, 43,2. Tu percebe que a gente chega no mesmo resultado e fazendo praticamente de cabeça o cálculo, tá? Então, em porcentagem, você tem que lidar com ou o cálculo normal, né? 4% de tanto, que é uma fração vezes outro número, ou então você pensa em 10%, pensa em 5%, pensa em 1%, e aí facilita um pouquinho. Por exemplo, a C, eu vou colocar aqui embaixo, tá? 24% de 500, né? Nesse caso ficou bem fácil, porque é só cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros e multiplicar 24 por 5, né? 24 por 5 é 20 por 5, vai dar 100. E 4 vezes 5 vai dar 20. Isso vai dar 120, tá? Uma outra maneira é pensar em 20% mais 4%. E quando a gente pensa em 20%, a gente pensa em 2 vezes 10%. E 4% a gente pode pensar em 4 vezes 1%. Então a gente pode pensar assim, né? E 10% é só dividir por 10. E quando a gente divide 500 por 10, dá 50. E 1% é só dividir por 100. Quando a gente divide 500 por 100, dá 5. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é 2 vezes 50 dá 100 e 4 vezes 5 dá 20. E se eu somar esses dois dá 24, e se eu somar esses dois aqui dá 120. 120 é o resultado que a gente achou aqui, tá? Então, vamos para uma outra sequência de exercícios para a gente entender como aplicar porcentagem. Calcule e expresse o resultado em porcentagem. Em porcentagem, tá? No final, então tem que multiplicar por 100. Então, vamos lá. Letra A. Eu quero o quadrado de 5%. 5% ao quadrado. Então, o quadrado de 5% é 5 por 100 ao quadrado. A gente pode até simplificar aqui, ó, por 5 e por 5. Então, a gente tem 1 sobre 20 ao quadrado. E isso daqui vai dar 1 vezes 1 e 20 vezes 20. Agora, eu queria que isso se transformasse em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. Sempre que a gente multiplica por 100, a gente transforma em porcentagem. 100 dividido por 20 vai dar 5.
Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 por 20 já é porcentagem. A gente precisa dividir isso daqui. Bom, a gente pode simplificar por 5 em cima e embaixo, ou pode multiplicar por 5 em cima e embaixo. Se multiplicar por 5, aqui embaixo vai aparecer 100. É mais fácil de calcular, tá? Se dividir por 5 em cima e embaixo, também não é difícil. Aqui vai aparecer o número 1 por 5, e aqui vai aparecer o número 4 por 5. Isso vai dar 1/4%. E 1/4 é 0,25%. Dividir R$1 para 4 pessoas é dar 25 centavos para cada uma. Se você tivesse, ou você poderia ter feito assim, vou multiplicar o 5 e o 20, eu vou multiplicar o 5 por 5 e vou multiplicar o 20 por 5. Porque se a gente multiplicar por 5, lá em cima vai aparecer 25 e lá embaixo vai aparecer 100. Isso, por cento. 25 dividido por 100 dá 0,25%. Tá? Eu só estou mostrando uma maneira diferente, porque a gente pode simplificar por 5, e aí vai aparecer isso, ou a gente pode multiplicar por 5, aí vai dividir por 100, que é mais fácil. Tá, pessoal? Então, observem que 5% ao quadrado não dá 25%, tá? Então, não dá isso. Então, esquece esse negócio de elevar ao quadrado, porque não pode. Vamos para B. A B diz assim, vou colocar aqui. Raiz quadrada de 64%. Bom, a raiz quadrada a gente tem que transformar na fração, tá? A gente não pode tirar a raiz quadrada de 64 e dar 8%. Então, isso aqui não é 8%, tá? Isso aqui não é 25%. Não é, tá? Então, guardem isso, não é. Aqui a gente vai ter raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 100 é 10, e agora a gente vai transformar isso em porcentagem multiplicando por 100. Automaticamente vai nascer o símbolo de porcentagem, tá? Aí, agora é só dividir ali, ó, esse 10 aqui com esse 0 aqui, e a gente vai ter, como resposta aqui, vai ter 8 vezes 10, 80%. Observe que a raiz quadrada de 64% não é 8%, e sim 80%. C. 6 vezes 2 não é 12%, tá? Não é 12%. Não pode multiplicar. Vamos ver como é que a gente faz. Você tem lá 6 por 100 vezes 2 por 100. Aí agora você quer transformar isso em porcentagem, você multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcentagem, tá? Observe que dá para cortar esse 100 com esse 100. Aí você vai ter lá dentro 6 vezes 2, 12. 12 por 100. Isso já está em porcentagem. 12 por 100 é 0,12%. Observe que não tem nada a ver com 12%. Tem que dar 0,12%. Agora a letra D. Na D é a divisão de 16% por 4%. Não me façam a divisão direta. Tipo, 16 por 4 deu 4%. Isso tudo aqui está errado, tá? Não é isso. Então, aqui a gente vai ter 16 por 100 sobre 4 por 100. Isso vai dar 16 por 100 vezes 100 por 4, que repete a primeira fração, troca o sinal e inverte a segunda. Cortando aqui, a gente vai ter 100 por 100, a gente vai ter 16 por 4. 16 por 4 é 4. Transformando em porcentagem, a gente multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcentagem. Isso aqui vai dar, então, 400%. E 400% não é 4%, tá? Então, muito cuidado com isso, são dicas assim bem legais para que vocês não errem na prova esse tipo de raciocínio. Tá? Eu vou corrigir mais algumas questões. Agora, aplicando, né, pegando questões de concurso, para que vocês possam entender como é que a gente pode realizar o cálculo. Um retângulo tem área T. Vou desenhar um retângulo aqui e ele tem uma área T. A gente não sabe quais são as medidas dos lados desse retângulo, mas a gente sabe que a área dele é uma área T. Então, para achar a área de um retângulo, né, a gente sabe que tem que multiplicar ali, para a gente achar a área do retângulo, a gente precisa, vou chamar aqui de x, vou chamar aqui de y,
Então, para a gente achar a área de um retângulo, é só multiplicar x vezes y, e ele disse que essa área aqui é uma área T. Então, a gente vai guardar assim, que a x vezes y é T, tá? Aí ele fala assim, ó, se aumentarmos a medida de sua base em 20%, vamos imaginar que isso aqui é a base, e vamos aumentar isso em 20%. Ora, eu mostrei para vocês lá atrás que a gente vai pegar o x, que na verdade é 1x, e vai somar 0,2x. Por que 0,2? Porque 20% é, cortando esse 0 com 0, 2 sobre 10 é 0,2. Então, como ele vai aumentar 20%, ele vai aumentar 0,2 dx. Então, observem que aqui a gente vai passar a ter 1,2x. Então, a nossa nova base passa a ser 1,2x, tá? Eu vou resolver de forma técnica, porém, dá para usar alguns números auxiliares aqui para resolver a questão, mas eu quero mostrar para vocês de forma técnica como é que a gente resolve isso. Então, o x aumenta 20%, a gente passa a escrever 1,2. E depois, e a medida da altura em 20%, diminui a medida da altura em 20%, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui é a altura e a gente vai diminuir isso em 20%. Então, está aqui o y e a gente vai tirar 20% de y, tá? Então, seria assim, 1y menos 0,2 de y. Por que 0,2? Porque a gente está tirando 20% e 20% eu mostrei aqui é 0,2. 1 menos 0,2, então a gente vai ter 0,8 de y. Então, a nossa altura passa a ser essa. A gente passa a ter um triângulo novo. Esse triângulo novo, eu vou colocar ele aqui, ele passa a ter as seguintes medidas, tá? Esse nosso triângulo novo aqui. Triângulo não, retângulo. Triângulo. Retângulo. Então, ele passa a ter 1,2 de base e passa a ter de altura 0,8 de altura. Ora, a área desse novo triângulo, vamos chamar ele de triângulo, por que eu estou com triângulo na cabeça? A área desse novo retângulo, tá? Vou chamar de A', ela é 1,2 vezes x vezes 0,8 vezes y, tá? Então, a linha é igual a 1,2 vezes 0,8. Quando a gente multiplica números que têm vírgula, a gente esquece das vírgulas, né? A gente multiplica ele como se não houvesse vírgula. Então, a gente vai ter 10 vezes 8 vai dar 80 e 2 vezes 8 vai dar 16. 80 mais 16 vai dar 96, tá? Então, a gente multiplica como se não houvesse vírgula. Aí a gente conta quantas casinhas decimais tem. 2 casinhas decimais. Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar 2 casinhas decimais e o zero na frente. Então, a gente vai ter 0,96. 0,96 de x vezes y. Observa que x vezes y era o t. X vezes y era o nosso t. Então, a nova área vai ser 0,96 de t. E 0,96 de t, tá? É a nova área. Isso está na letra B. Tá, pessoal? Essa é uma questão da EA, Sargento da Aeronáutica, usando a ideia de porcentagem. E aí eu estou transformando as porcentagens para números decimais, pegando a ideia inicial, que é 1, somando ou subtraindo a quantidade, a porcentagem que ele quer aumentar ou diminuir, tá bom? Gerando, então, valores novos, aonde a gente vai pegar e vai multiplicar esses novos valores, porque eles estão gerando uma nova, um novo retângulo. E esse novo retângulo, então, vai ter uma nova área, e a gente, por comparação com a anterior, a gente percebe que vai, no caso, diminuir, né? 0,96 é um número menor do que 1, então houve uma diminuição. De quantos por cento? De 4%, né? Porque 0,96 para chegar em 1, falta 0,04, né? 0,04. E 0,4 transformando em porcentagem, dá 4% de diminuição. No final das contas, essa área aqui, ela diminuiu 4% para chegar nessa área aqui. Tá bom? Vamos a uma outra ideia, é retângulo, tá? Esquece aí às vezes que eu falei triângulo, estava com a cabeça em outro universo aqui, tá? Então, vamos lá. A casa de João tem um quintal retangular de 30 por 20. Então, a casa de João tem um terreno retangular de 30 metros por 20 metros. Tá? Tá aqui a casa do João. Tá? 30 metros por 20 metros.
Se ele usar 30% da área do quintal, olha só, a área do quintal é essa área maior aqui. Então, vamos pintar ela toda assim. Então, essa área aqui é a área maior. Se ele usar 30% da área do quintal para fazer uma horta também retangular de 10 metros de comprimento, ou então uma horta retangular. Vamos imaginar que ele pegou aqui e separou uma areazinha aqui, nesse cantinho, para fazer a hortinha dele. Vamos colocar de verde, né? A gente tem uma ideia de horta. Então, essa horta aqui, ela tem 10 metros de comprimento e ele quer saber a largura, né? Comprimento e largura. Então, normalmente, a gente chama essa ideia aqui de comprimento e chama essa ideia aqui de largura, normalmente. Mas a gente pode chamar essa ideia aqui de comprimento e essa aqui de largura. Tanto faz, tá? Eu não sei qual vai ser o resultado, se é maior ou menor, né? A gente vai ter que jogar em algum cantinho aqui. Vou colocar 10 aqui e vou chamar essa ideia aqui de X. Então, vamos lá. Essa área verde aqui, que é a área da horta, corresponde a 30% da área do retângulo grande, né? Então, vamos chamar aqui de A, e essa ideia A corresponde a 30% da área do retângulo grande, que é o terreno dele, que é 30 vezes 20. É assim que a gente acha a área do retângulo, né? 30 vezes 20, que é aquilo que a gente chama de base, multiplicando pela altura, tá? Agora, essa área aqui, que é essa área verde, né, que também é um retângulo, a gente acha multiplicando 10 vezes x. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes x é igual a 30%, 30% vezes 30 vezes 20. Tá? Vezes 30 vezes 20. Então, a gente pode cortar esse zero com esse zero, pode cortar esse zero com esse zero. Então, a gente vai ter 10x é igual a 30 vezes 3 vezes 2. Agora, esse 10, a gente pode dividir os dois lados por 10. Eu posso dividir aqui por 10 e posso dividir do outro lado por 10. Se a gente cortar esse zero com esse zero, vai ficar x, cortando esse zero com esse zero, vai ficar ali, então, x igual a 3 vezes 3 vezes 2. X é igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Como está tudo em metros, 18 metros. Então, esse x aí, que é o que ele queria, vale 18 metros. 18 aqui está na letra A. Tá, pessoal? Vamos para mais algumas ideias. Está terminando já. Então, aqui a gente tem o seguinte. Qual é o resultado da divisão de 25% por 5%? Observe que essa questão caiu na Fundatec e ele queria o resultado. O aluno que fizesse 25 por 5, direto, ia achar 5%, ia marcar aqui. Só que ia perder a questão, né? Porque a gente não pode fazer esses cálculos de forma direta. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que transformar para uma fração 25 por 100 sobre 5 por 100. Repete a primeira, 25 por 100, multiplica, invertendo a segunda. Aí corta 100 com 100, vai dar, então, 25 por 5. Mas 25 por 5 dá 5. 5 o quê? 5 é um número que não está em porcentagem. Ah, eu queria transformar 5 em porcentagem. Então, a gente multiplica por 100 e transforma em porcentagem. 5 vezes 100 dá 500%. E 500% é a letra A, que não tem nada a ver com a letra C. Tá bom, pessoal? Então, é um cuidado que vocês têm que ter, tá? São pegadinhas de prova. Alunos, normalmente, que não têm essa percepção, eles vão direto na resposta errada, tá? Igual esse aqui, ó. Raiz quadrada de 81%, também caiu na Fundatec, né? Um aluno que, de repente, não conhece, vai pegar 81, tirar a raiz quadrada, vai achar 9, ó lá, e tem 9, ó. Só que ele vai perder a questão, né? Esse cálculo você tem que fazer assim, né? Pegar 81 por 100, isso aqui vai sair a raiz de 81 e raiz de 100. Isso aqui vai sair 9 por 10. Agora tem que multiplicar por 100. Por que tem que multiplicar por 100? Para poder gerar a porcentagem. Quando a gente multiplica por 100, aí nasce a porcentagem. Então aqui a gente tem, cortando aqui, ó, por 10 aqui e por 10 aqui, ó. Vai dar 9 vezes 10, vai dar 90%. Ó. E 90% está na letra B e não é a letra A, então, tá? Então, são cuidados que vocês têm que ter na prova,
Então, vamos a mais uma e última questão. Ele quer saber qual é o valor de raiz de 25 mais raiz de 25. Como são valores idênticos, vamos calcular um só, tá? Então, a gente vai fazer assim. Raiz quadrada de 25 é 25 sobre 100, tá? Isso aqui é a raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 100. Vamos imaginar o aluno, né? Ele faz raiz quadrada de 25 dá 5, mais 5, aí ele dá 10%. Tem resposta lá, né? Mas ela é errada, né? E aqui a gente vai ter 5 sobre 10. Isso não é mais porcentagem, né? A gente precisa multiplicar por 100 para voltar a ter porcentagem, tá? Cortando aqui, ó, 10 com esse zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, 50, 5 vezes 10, 50%. Então, aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 50%. Então, seria 25% raiz quadrada mais a raiz quadrada de 25% é a mesma coisa que 50% mais 50%. Isso vai dar 100%. E 100% você tem aqui na letrinha B, que não tem nada a ver com a letrinha A. Bom, pessoal, era isso, tá? Que eu queria passar para vocês dessa parte de porcentagem. Então, até uma próxima aula, tá? Continue acompanhando aí, assistindo as aulas dessa matemática básica. São 13 aulas, tá? Então, a gente está na quarta. Até uma próxima, tá? Tchau.